Olá, meus amigos, muito bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres porque o Senhor nos tem amado, protegido e enviado as suas misericórdias todos os dias da nossa vida, por isso nós estamos aqui. Queridos, eu quero deixar um verso aqui, meditar num verso, a princípio no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 1, Salmo 137, versículo 1, depois nós vamos para Jeremias, de 1 a 14, ok? Mas antes vamos ter uma palavra de oração. Amado Deus, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome, ó Pai, porque as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado porque nos amas e por amor enviaste teu Filho Jesus, a qual assumiu os nossos pecados e pagou a dívida na cruz. Por isso agora entendemos que Ele está à sua direita no santuário celestial para interceder por nós, no seu sumo sacerdócio. Obrigado, ó Pai, por nos revelar essas maravilhas. Por favor, perdoa os nossos pecados e dá-nos a luz necessária para compreendermos a Tua palavra em nome de Jesus. Muito bem, meus amados, obrigado pela sua companhia. Antes de mais nada, suplico que deixe aí o seu like, né? Ativa aí as notificações, compartilha com seus amigos e, por que não, deixe o seu comentário, a sua opinião sobre o contexto de que nós vamos deixar aqui na palavra de Deus. Amém? O Salmo 137, versículo 1 nos diz: sentados à beira dos rios de Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Muito bem, amados, o povo de Judá, né? Eles estavam cativos em Babilônia devido à sua própria idolatria. Então Deus permitiu que o rei de Babilônia invadisse então Jerusalém e levasse cativo os judeus para Babilônia. Então eles estavam sentados à beira do rio e choravam de saudade da sua pátria. Mas vamos ver então o que nos diz o profeta Jeremias sobre esse assunto no capítulo 29. Jeremias 29, de 1 a 15. Ele nos diz o seguinte, leiamos. Eu, Jeremias, dizendo, escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, sua mãe, os oficiais do palácio e as autoridades de Judá e de Jerusalém. Os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia, verso 4: O Senhor Todo-Poderoso,
o Deus de Israel, disse o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém à Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam seus frutos. Casem e tenham filhas, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não deixem se enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentira em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. Verso 10. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos de Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à vossa pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Eu, o Senhor, quem estou falando. Então vocês vão me clamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à vossa pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei. Eu levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Amados, glória a Deus. O contexto diz que o povo judeu, ali em Babilônia, estavam sentados à beira dos rios de Babilônia. Eles choravam, e lamentavam, porque eles agora estavam em uma terra estranha. Eles estavam cativos, Mas dentro desse contexto vimos também que esse cativeiro foi permitido por Deus devido à iniquidade do povo judeu, à idolatria, à desobediência, ok? Mas também era uma medida de correção e repreensão para que o povo voltasse para os seus braços de amor. Vemos também que Jerusalém ficou totalmente esvaziada. E vimos também que Deus, apesar desse contexto de prisão, esse contexto de escravidão, Deus tinha uma esperança para o seu povo, Ele diz que vai ajuntá-los novamente de todas as nações por onde ele os espalhou. Observe que foi Deus quem os espalhou, ok? E Deus promete agora, através do profeta Jeremias, através de cartas, Deus avisa que ia novamente agregá-los na sua pátria. Muito bem, nós vemos então que esse tempo de cativeiro havia um tempo determinado que era os 70 anos. Após 70 anos de cativeiro, então Deus novamente os libertaria
e os traria de volta para a sua pátria, Jerusalém. Ok? Queridos, isso é uma profecia, é uma promessa de duplo sentido. Porque, queridos, podemos comparar o nosso mundo a uma tremenda Babilônia espiritual, né? Cuja confusão religiosa instaurou-se e Deus permitiu isso em cumprimento à sua palavra, mas Ele promete um breve livramento. E Ele nos adverte também dentro desse contexto que nós deveríamos tomar cuidado com os falsos profetas que Ele não enviou. Esses falsos profetas, eles mentem em nome de Deus, eles mentem. E eles deturpam a verdade e colocam em xeque o caráter de Deus, né? Por isso Deus adverte que nós não devemos confiar neles, mas devemos confiar nas suas promessas, porque em suas promessas há esperança. Assim como Deus prometeu a Israel, né, ao povo judeu ali, levá-los de volta a Jerusalém, ok? Deus disse que eles haveriam de clamar de todo o coração e Deus iria restaurar a nação. Assim também é para conosco, né? Buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus ele está em posição de acessibilidade para nós. Todos aqueles que de coração puro buscarem a Deus será liberto dos enganos e falsidades de Babilônia espiritual, ok? A Bíblia diz em São João capítulo 8, verso 32, que nós precisamos conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Libertará de quê? Ora, das fábulas, das mentiras, dos enganos, das falsas profecias, dos falsos profetas, dos falsos curandeiros, dos falsos milagreiros, ok? A segura palavra que nós temos dentro do contexto bíblico é a questão de a lei e o testemunho, se não falarem conforme esta palavra, jamais verão a alva, ou seja, jamais serão salvos. Tais pessoas que iludem e enganam os filhos de Deus com falsas promessas e curas e milagres, se eles não voltarem a praticar a verdade, serão condenados, não serão salvos. E todos que espontaneamente se colocarem em suas fileiras também não serão resgatados. Portanto, meus queridos, dentro desse contexto do profeta Jeremias, nós vemos também que apesar do povo estar em cativeiro, eles deviam orar para o bem daquela nação. Eles deviam casar-se, eles deviam ter filhos e os seus filhos terem filhos, para que aumentassem em número e não diminuíssem. Queridos, nós aqui estamos num cativeiro espiritual, porque esse mundo foi sequestrado pelo maligno após a queda dos nossos primeiros pais. Mas o convite da palavra de Deus é que nós não deixemos de orar, pelas pessoas do mundo. Aquelas pessoas, até mesmo devemos orar pelos falsos profetas, devemos orar pelos líderes da nossa nação, devemos orar pelo povo de Deus, devemos orar uns pelos outros, ok? E devemos crescer em número, espiritualmente falando, levando a verdade para que outras pessoas, ao conhecê-la, tomem a decisão de seguir a verdade e entrarem para as fileiras da salvação. Então é assim, meu querido. Hoje nós lamentamos e choramos ainda muitas vezes porque estamos num mundo problemático.
mas Jesus Cristo ele está voltando em breve para nos resgatar e nos libertar. Então haverá um novo céu e uma nova terra aonde habita a justiça. Se você, meu amigo, crer nessa promessa, eu te convido para que você aceite Jesus Cristo como seu Salvador, como seu libertador, para que você possa ser salvo também no dia da sua vinda. Não se demore. O plano dessa salvação é acessível a todos aqueles que creem, né? Jesus deu uma ordem aos seus discípulos antes da sua partida para o céu. Ele dizia: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então é imperativo crer e é imperativo ser batizado e ser salvo quando a oportunidade está acessível. Então, meus queridos, que Deus possa abençoar a sua vida, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça convosco hoje e sempre. Amém. Oremos. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque nos concede vida e vida com abundância. Muito obrigado, porque apesar de nossos pecados, o Senhor nos aceita, o Senhor nos ama. Abençoa essas pessoas que estão conosco também, que o Senhor possa abençoá-las constantemente em suas vidas, conduzindo-as, ó Deus, para as fileiras da salvação, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.